Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando esses bandidos vomitando lixo aqui na minha vida todo dia, tá? E eu não falo um palavrão aqui para não perder a monetização do canal, que é isso que esses animais mereciam escutar todo dia até me deixar em paz, né? Porque é uma gente que só traz problema, prejuízo, baixo nível, uma mediocridade toda hora aqui, é um lixo, enfim. E eu continuo tentando me livrar dessa gente medíocre para poder seguir a minha vida, tá? No vídeo de hoje a gente vai dar uma paralisada aí na questão do carnaval, quer dizer, tem muita galera tá curtindo aí, eu adoraria estar curtindo também, não estou curtindo o carnaval por culpa desses animais, mas enfim, e aí eu vou fazendo aquilo que eles vão meter uma pata para poluir, para destruir aqui, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de ontem a gente falou sobre o carnaval, né? Aproveitou aqui o carnaval para falar sobre os escritores que foram homenageados aí pelas escolas de samba na história do carnaval, e hoje a gente vai falar sobre o Charles Darwin. Por quê? Porque ontem, dia 12 de fevereiro de 1809, tá? Nascia o Charles Darwin, né? Então, nesse ano de 2024 agora, 12 de fevereiro de 2024, estamos completando aí 215 anos do nascimento do Charles Darwin, que é um cara que revolucionou aí a biologia, a ciência de maneira geral, e na verdade o mundo, né? Porque é uma das teorias mais aí influentes no sentido de modificar as visões de mundo, as perspectivas, né, a ponto da própria Igreja Católica já ter aí admitido, né, a existência da teoria da evolução, enfim, obviamente que, né, gigantescamente atrasada ali, mas, né, enfim, na verdade isso aí é um indício, né, de que tem ali uma grande validade. Porém, ao mesmo tempo, existem várias críticas, algumas críticas interessantes que eu vou tentar fazer aqui, né, um apanhado rápido com vocês hoje. Alguns detalhes aí da teoria que são ainda, enfim, né, um pouco ali, enfim, nebulosos, ainda não estão totalmente desenvolvidos, mas enfim, é uma teoria que em grande medida condiz com o que se observa. A gente pode observar inclusive a teoria da evolução acontecendo de fato. Eu vou tentar dar exemplos aqui também disso e falar das críticas, né, e do diálogo da teoria da evolução com a genética, com a filosofia e tudo mais, tá? A partir desse título que eu formulei aí, os 125 anos de Charles Darwin, o ovo, a galinha e a entrelinha da evolução, porque existe essa pergunta aí que a gente conhece, todo mundo, né, já passou por essa pergunta uma vez ou outra na vida: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Existe uma resposta para essa pergunta que condiz com a teoria da evolução do Charles Darwin, tá? Porém, existe também as entrelinhas, tá? E aí eu vou tentar explicar um pouquinho disso aí também no vídeo de hoje, tá? Antes eu deixo aqui com vocês, mais uma vez, a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, tá? Que eu estou tentando aqui me livrar dessa gente involuída para poder ver se eu consigo vender o meu livro, seguir o meu caminho aqui, tá? E aí quem quiser entrar em contato, tá pelo zap, pela descrição do vídeo aí, a gente conversa a respeito, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. Deixa eu separar aqui rapidamente, tá? Porque tem inclusive um detalhe aqui que eu vou falar com vocês, que é do livro do Paul Davies, que é um detalhe muito interessante. Deixa aqui que depois eu pego. Enfim, tá aqui o Origem das Espécies, tá? Essa edição aqui é de 1981, né? Já é uma edição antiga, mas enfim, esse aqui é o trabalho do Charles Darwin, que é uma das obras-primas da história da ciência, tá? E ele defende aqui a ideia que foi, né, enfim, fruto de muito estudo e das viagens dele lá no T.S. Beagle, né, que é aquele navio no qual ele deu a volta aqui embaixo da América do Sul, subiu ali pelo Chile e tal, Equador, e chegou nas Ilhas Galápagos, que é justamente ali na região do Equador. E ali ele foi estudar uma série de bichos ali e tudo mais, enfim, né, uma série de contextos ligados à natureza, e ele finalmente deu de cara com a questão dos tentilhões, né? Essa é a grande questão lá do Charles Darwin. E aí aquilo deu ali o start na cabeça dele de que realmente fazia sentido, porque os tentilhões têm, dentre outras coisas, né, tem mais detalhes aí, mas grosso modo ali, e para resumir, eles têm bicos diferentes, né, um é assim, o outro é assim, o outro é assim. E aí, quer dizer, ele começou a perceber que no mesmo ambiente haviam bichos muito parecidos, mas com características físicas radicalmente diferentes. E aí isso fez com que ele formulasse essa coisa de que o hábito do bicho vai mudando ali, a própria composição orgânica, né, do bicho. E aí isso, junto com uma série de outras coisas aí que ele foi descobrindo e desenvolvendo, tudo isso fez com que ele formulasse a teoria da evolução pela seleção natural. Essa é a grande questão. Então qual é o princípio básico da seleção natural? A gente vai falar um pouquinho também aqui, citando inclusive outros autores, mas já de saída vale dizer que é isso, né? Quer dizer,
os mais adaptados sobrevivem, os menos adaptados sucumbem, e aí vão ficando pelo caminho, né? Agora, isso vocês vão ver também, a gente vai tentar aqui, né? Enfim, tentar resumir isso aqui nesse vídeo de hoje. Vocês vão ver que esse princípio ele não explica tudo. E ele, ao mesmo tempo, também não explica os paradoxos da teoria, os problemas que ela tem já hoje em dia, tá? Agora, um parêntese importante, esses problemas, esses paradoxos não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com essa conversa fiada da nova era aí, tá? Que o pessoal pega teoria da mecânica quântica e mistura com qualquer coisa para poder dizer que isso explica que o Darwin errou, que o Einstein errou. Não tem nada a ver com isso, tá? Esses deslocamentos, os paradoxos, as críticas, os problemas, né, as falhas e os acréscimos, eles são feitos a partir do debate interno da ciência e também da filosofia, também, enfim, da genética e uma série de outros campos aí que tem dialogado com as teorias do Charles Darwin, tá? Uma outra coisa importante para dizer também, eu já fiz vídeo aqui explicando isso, tem muita gente também, especialmente a galerinha da religião, que fica dizendo, mas isso é apenas uma teoria, né? Eu já fiz vídeo aqui falando da tal da Damares, que é essa aí que já anda e fala, ainda quer discutir teoria da evolução. Ela já bostejou isso, né? Isso é apenas uma teoria. É uma pessoa que nitidamente não estudou, não sabe o que é uma teoria, né? Porque teoria não significa algo que é diferente de prática, né? Isso é no senso comum, rasteiro, na galera que não estuda ou que não entende muito bem as coisas aí, porque na verdade não existe nada, já fiz vídeo também sobre isso aqui, da ordem do humano que não seja da ordem da prática, né? A não ser o morto realmente não está praticando nada. Agora o resto está todo mundo aqui fazendo alguma coisa, né? Dormindo, enfim, né? Falando besteira como ela e tal, né? Então assim, teoria não é o oposto de prática, teoria é uma formulação para poder desenvolver uma tese ali, para poder apresentar certas nuances de uma perspectiva, de um objeto de estudo, enfim, tá? E uma série de outras coisas aqui. Bom, e esse é o caso da teoria da evolução do Charles Darwin, tá? Como é que, por exemplo, se observa essa teoria da evolução na, aspas, prática, né? Vamos usar esse termo aí que, enfim, tá? Ou, enfim, no ambiente, para até usar um termo mais, né, condizente aqui. Você pode, por exemplo, estudar a variação de cores de uma população de borboletas que você lança ou que você estuda ali, enumera num habitat qualquer. E aí, por exemplo, se você colocou, sei lá, você colocou 100 borboletas naquele ambiente, e aí depois de um certo tempo, dessas 100 borboletas, 90 eram azuis e 10 eram verdes. E aí, depois de um certo tempo, né, você fazendo ali, enfim, conexão com o tempo de vida da borboleta, você viu que depois de, sei lá, né, de 20 gerações ali, essas 100 se transformaram em 1000, digamos, tá? E aí desses 1000, 300 tem a cor, né, da asa verde e os 700 restantes são azuis. Você viu que esse, né, condicionante ali verde está começando a ganhar espaço. Isso e aí isso tem alguma explicação no ambiente, né? De repente por conta da folhagem, por conta de algum tipo de outro, tá? De uma outra explicação ali que permita que essa população sobreviva, certo? Isso é um exemplo muito simplório que eu tô passando aqui, mas enfim, né? Tem uma série de outros aqui, então isso é apenas para poder ponderar que tem muita gente aí que fica dizendo que não, isso é só uma teoria, não dá para provar isso, né? Isso é ignorância, tá? Enfim, tá, pessoal? E aí vamos partir agora então para outras reflexões, tá? O Darwin tem também essa autobiografia aqui que é muito legal, tá? Nessa edição da Contraponto aqui, eu já li também, é muito interessante, tá? E aqui ele fala, né, sobre a viagem dele no Beagle, que é uma das partes mais legais aqui. Ele fala da vida dele em Cambridge, né, na universidade, lá onde ele fez as pesquisas e depois na volta também. Inclusive ele passou pelo Brasil também, tem aí alguns trabalhos falando sobre isso, ele criticando aqui o Brasil, né, do que ele viu aqui, tá? Enfim, os trabalhos publicados, uma série de outras coisas interessantes também na autobiografia dele, tá? E eu particularmente acho muito mais legal as autobiografias do que as biografias, né? Porque muitas vezes a biografia é escrita por um fofoqueiro retardado lá que está ali preocupado em criar polêmica vazia e aí você, né, muitas vezes está perdendo tempo ali.
Então eu gosto muito da autobiografia, eu já li a do Darwin, a do Borges também é muito legal, e vale a pena aí também dar essa dica aqui, tá, sobre o Borges, sobre o Darwin, tá? Bom, pessoal, e aí é o seguinte, tem várias coisas legais aqui, tá, para falar sobre as repercussões da teoria do Darwin. Por exemplo, né, esse livro aqui, O Fim da Ciência, do John Horgan, tá, que é o organizador, tem várias discussões legais aqui sobre as crises, né, dessas grandes descobertas e tal. Ele fala do Big Bang, fala da evolução também. E ele começa aqui, na verdade, explicando, né? Eu não vou falar aqui tudo, porque né, um vídeo aqui de 20 e poucos minutos não dá tempo, né? Mas ele diz que, enfim, né, quando ele começa aqui a falar da questão do Charles Darwin, né? Tá aqui, quer ver, ó? Na página 147, tá? Ele diz aqui, né, o fim da biologia da evolução, mas ele começa explicando o que é, e aí ele pondera dois detalhes interessantes que resumem bem a teoria do Darwin, tá? Ele diz: o Darwin fundamentou a teoria da seleção natural, o elemento central do seu pensamento, em duas observações, tá? Primeiro, as plantas e os animais em geral produzem uma prole maior do que o seu meio ambiente comporta, certo? E aí o Darwin tomou emprestado essa ideia do economista britânico Thomas Malthus, né, com o qual ele dialogou lá com as ideias do Malthus. E segundo, essas proles diferem ligeiramente de seus pais e entre si. E o Darwin concluiu que todo organismo, em sua luta a fim de sobreviver o tempo necessário para se reproduzir, compete direto ou indiretamente com os outros de sua espécie. O acaso desempenha um papel na sobrevivência de qualquer organismo individual, mas a natureza favorecerá ou selecionará aqueles organismos que, por suas variações, se tornam um pouco mais aptos, isto é, têm maior probabilidade de sobreviver para se reproduzir e transmitir aos seus descendentes essas variações da adaptação, tá? E vocês vão ver que já existem deslocamentos disso aqui, né? Porque isso aqui, na verdade, é a visão muito simplória, né, da coisa. Ele está dando um resumo aqui, certo? Essas variações que geram adaptações, elas já estão aí gerando várias reflexões, ponderando essa perspectiva progressista, por exemplo, da teoria da evolução, como se fosse assim, né? Todo bicho que vem depois é uma evolução do que veio antes, né? Tá? Então vamos também pensar um pouco nisso aí. E aí, enfim, mas são essas duas ponderações dele aqui, quer dizer, a prole maior do que o ambiente comporta e proles diferentes ligeiramente dos seus pais e entre si, certo? Então esses dois são dois resumos aqui da teoria do Darwin. Aqui nesse livro legal também as maiores invenções dos últimos anos, tem vários autores aqui, né, falando sobre grandes invenções, e dois deles votaram na teoria do Darwin, tá? E eu vou falar apenas um deles aqui, que é o Paul Ewald, que diz, né, meu indicado é o conceito de evolução por seleção, que abrange seleção natural, seleção sexual e os processos seletivos que geram evolução cultural. Por que ele está ponderando isso aqui? Porque a teoria da evolução ela incide sobre uma série de outras formas aí de pensamento e enfim, de estudos também sobre o mundo e tal, tá? Sobre a história também. E aí ele continua, né? O conceito de evolução por seleção oferece a melhor explicação do que somos, de onde viemos e a natureza da vida no resto do universo. Também explica por que inventamos e por que acreditamos que as invenções descritas nesta lista são importantes. É a invenção que explica a invenção. É interessante a saída dele aqui, né? Porque a pergunta é justamente essa: quais são as maiores invenções? E aí ele diz que a maior invenção é a teoria da evolução, porque a teoria da evolução explica justamente a existência das invenções, né? Então legal também, e é uma incidência bacana aí da teoria da evolução do Darwin. Tá? E aí, pessoal, aqui rapidamente, ó, algumas dicas que eu não vou nem desenvolver, só deixar aqui mesmo com vocês. Esse livro aqui do Richard Dawkins, tá? Que é A Escalada do Monte Improvável, uma defesa da teoria da evolução. Esse eu não li ainda, então não tenho como, né, comentar e tal, mas é um livro muito bem indicado aí, né? Um monte de gente bacana já falou bem dele, então vale, né, no barato aí, vale saber o que ele tem a dizer aqui, tá? Porque o Richard Dawkins, inclusive, é um dos maiores cientistas aí ligados, né, no mundo atual à teoria da evolução, tá? Outro livro interessante aqui também que fala sobre isso é esse aqui, ó, As 7 Maiores Descobertas Científicas da História, tá? Do David Elliott Brody e do Arnold Brody. E aí eles escolheram 7 aqui, dentre elas a teoria da evolução das espécies do Charles Darwin, tá? E aí tem um capítulo inteiro falando sobre isso, muito legal. E esse livro aqui é muito legal também, porque outras, né, vamos lá, deixa eu listar para vocês aqui rapidinho as 7, tá? Ele fala então, né,
a gravidade e as leis básicas da física, a estrutura do átomo, o princípio da relatividade, o Big Bang, a evolução do Darwin, a célula e a genética e a estrutura da molécula de DNA. E aí esses dois capítulos seguintes aqui, a teoria da evolução, que é o capítulo da célula e da genética, e o capítulo sobre a estrutura da molécula do DNA, são diálogos obrigatórios com a teoria da evolução. Então esse livro aqui não lista só a teoria da evolução, mas fala mais aí sobre isso, porque se você hoje quer entender melhor o que é a teoria da evolução, quer pensar melhor isso aí, você tem que conhecer a genética, né? Porque a genética está num diálogo aí direto com a biologia e tudo mais, tá? De maneira inevitável aí no mundo de hoje, beleza? Esse livro aqui também é muito legal, tá? Deixa eu ver aqui o tempo. Esse livro aqui é muito legal, O Espectro de Darwin, do Michael Rose, tá? E aqui ele vai falar sobre vários espectros, né? Ou seja, várias formas como a teoria da evolução foi se infiltrando em outros campos de pensamento, gerando discussões, tá? Na filosofia, na sociologia, certo? Tá aqui, ó, né? Ele fala a parte 1 fala justamente sobre a parte científica, né? A parte estritamente biológica da discussão, que é a questão da hereditariedade, quase não saiu aqui, da hereditariedade, da seleção natural, da própria evolução, ali, o processo de evolução. E aí depois aplicações do darwinismo na agricultura, por exemplo. Existem aplicações do darwinismo na agricultura. Olha que legal, né? Uma discussão na medicina e a discussão da eugenia, tá? Que aí ele chama de darwinismo prometeico, né? Que é uma questão ali muito complexa, muito problemática. Eu já falei disso aqui também em outros vídeos, porque isso gerou inclusive o Hitler, né? E gera também esses neonazistas de hoje, aí, de todas as ordens, tá? Que a gente está aí tendo que aturar. E no final ele fala ainda sobre outras coisas, sobre a questão das origens, sobre a sociedade, né? As incidências do Darwin na sociedade mesmo e na religião também. Então esse livro é muito legal, O Espectro de Darwin, tá? Fica a dica aí. E por último, antes da gente discutir aqui 2 pontinhos rápidos para terminar o vídeo, vale a dica desse livraço aqui também do Edward Wilson, que faleceu inclusive ano passado, se não me engano, tá? Já com 90 e poucos anos. Enfim, um livro sensacional, A Diversidade da Vida. Eu li esse livro aqui, acho que com 19 anos, porque inclusive eu fiz biologia, um ano de biologia, um pouco menos de um ano na verdade, com 19 anos, e bom, enfim, né, eu gostava muito disso aqui. Eu li o Teoria da Evolução adolescente, um livro, né, sensacional, importantíssimo para a minha vida mesmo. E bom, e esse livro aqui eu também li novo lá, é um livro interessantíssimo, porque ele fala de uma série de coisas bacanas ligadas a, tipo assim, como que, né, existe uma diversidade gigantesca de bichos e como que isso, né, comprova ali a teoria do Darwin, como que isso é interessante para pensar outras coisas. Então vale muito a pena também esse livro aqui, tá, do Edward Wilson. E aí, pessoal, para finalizar, tem duas coisas aqui que eu queria ponderar com vocês e mais uma dicasinha aqui no final, tá? Primeiro, esse livro aqui, ó, As Origens da Virtude, que é um livro do Matt Ridley, um estudo biológico da solidariedade, tá? Agora, me parece um título até meio matreiro, meio maroto, né, na verdade. Por quê? Porque, no fundo, ele está tentando justificar aqui o que ele está fazendo é um estudo biológico do egoísmo e não da solidariedade, tá? O Matt Ridley, né, está defendendo aqui meio que o capitalismo, né, e como esse capitalismo já estaria meio que, né, embutido ali na própria forma como a evolução foi se dando, né? E é um pouco isso que, né, que essa gente que defende meritocracia, que defende, enfim, o cada um por si, né, do mercado, e que defende essa doideira toda aí como algo que é natural, tá? Enfim, e aí, por exemplo, né, tem um trecho aqui, um capítulo aqui que se chama A Guerra de Todos contra Todos. Ele faz uma discussão aqui inicialmente, muito fuleira, tá? Falando de Maquiavel, de Thomas Hobbes, sabe? Mas é interessante para entender o quanto que isso aí muitas vezes é meio que, sabe, mal estudado, porque são essas adaptações, né, que essa gente tenta fazer da teoria da evolução para poder justificar sistema político, sistema econômico, enfim, tá? E muitas vezes falam bobagem. E aí ele fica aqui, né, falando sobre tudo isso aqui, fala que
O John Maynard Keynes diria que a origem, que é um cara que, né, os capitalistas adoram aí, e que na verdade tem até ali, porque né, existe o keynesianismo, que também é diferente do neoliberalismo e tudo mais, mas enfim, o John Maynard Keynes diria que a origem das espécies é simples economia ricardiana. Ele está falando do Davi Ricardo, né, que é um pensador aí da economia, expressa em linguagem científica. E o Stephen Jay Gould, que é um cientista também, né, disse que a seleção natural era essencialmente a economia de Adam Smith vista na natureza. Né? E aí ele vai falando aqui e tal, e depois discute a questão da eugenia, sucesso pelo mérito, tá? Enfim, tá? E aí tem uma série de coisas interessantes aqui, porque na verdade o que se percebe aqui é que ele está defendendo que existe mesmo na natureza uma lógica ali que é meio que muito próxima do que o capitalismo reproduz, né? E aí vale a pena até ler isso aqui. Eu li isso aqui há muitos anos já, e só para ter uma ideia mesmo do que eles pensam, porque né, essa gente viaja na verdade, né? Tá? Enfim. Então, mas fica a dica aí, porque não deixa de ser um diálogo, né, com a teoria da evolução do Darwin, e que não só é um diálogo, mas é um diálogo que continua se sustentando aí como uma espécie de lugar comum, né, até hoje, né, e com incidências aí, enfim, né, numericamente expressivas, porque muita gente aí continua acreditando que isso é o melhor sistema, que isso é um sistema e blá blá blá, tá? Agora, um dos livros mais interessantes para dialogar com a teoria do Charles Darwin é esse aqui, ó, O Quinto Milagre em Busca da Origem da Vida, do Paul Davies, tá? Porque essa discussão da origem da vida, ela obviamente que passa por entender ali o processo do Darwin e tentar, enfim, né, criar a partir dos estudos e da reflexão e da leitura, etc. e tal, conexões entre essa busca aqui de onde começou a vida lá no início, né, há bilhões de anos, e esse processo aí que depois foi se configurar da forma que o Darwin tenta descrever ali, tá? Para além disso, o Paul Davies traz aqui também problemas, né, na teoria do Darwin, uma série de questões aqui legais que ele aponta, tá? Então tem um capítulo aqui que fala justamente do paradoxo do ovo e da galinha, e é aí que a gente vai entrar aqui agora nessa questão, tá? E também quando ele pergunta aqui na página 313 se é darwinismo ao longo de todo o processo. Tá? É bacana ler isso aqui também, que é muito interessante. E aí ele vai mostrar aqui que não, eu até anotei aqui umas coisinhas que ele diz. Por exemplo, ele fala do paradoxo aqui na 314, 315, ele fala do paradoxo especificidade e complexidade. O que é isso? Quer dizer, né, por que a molécula de DNA se repete, mas ao mesmo tempo gera variações? Isso é um paradoxo que não foi explicado ainda, né? E que não está ainda muito bem desenhado, nem a partir da teoria do Darwin. E aí isso continua gerando várias discussões aí, é muito interessante, e eu posso até fazer um vídeo aí depois falando sobre isso aqui mais especificamente, porque é uma questão bem interessante, tá? Tem a ver ali com o corrimão, né, da dupla hélice ali do DNA e tal, da escadinha, né, que a gente costuma dizer. Enfim, tá? E essa é uma das questões que ele levanta aqui. E a outra questão ele levanta na página 322, que é justamente essa coisa de que evolução é progresso necessariamente, quer dizer, essas mutações que geram seres nitidamente mais complexos, isso significa que o processo caminha progressivamente? É uma questão também que não está respondida, está longe de estar respondida ainda, certo? E quando a gente pega, por exemplo, o tardígrafo, né, que é esse bichinho aí que, enfim, vive aí, está aí, né, desde que o mundo é mundo, é um bicho que sobrevive inclusive no espaço sideral, né? E é um bicho ali muito simples comparado com o ser humano, que não aguenta aí de repente uma gripe, aí às vezes morre. Então, enfim, o ser humano é mais evoluído que o tardígrafo, né? E ele faz várias perguntas aqui, várias reflexões também, que é muito interessante ler esse livro do Paul Davies, tá? Porque ajuda bastante a pensar aí, certo? E aí, pessoal, chegamos aqui então à parte final do vídeo, no qual a gente vai falar sobre a questão do ovo e da galinha, tá? Essa questão é muito simples de responder, em conexão com a teoria da evolução do Darwin estrito sensu, né? Por quê? Muito se discute aí, muito se fala também do exemplo da girafa, né? Que o pescoço da girafa, muita gente acha que não, a girafa vai, né, o pescoço dela vai crescendo ali, né, conforme ela está viva. E por quê? Porque ela está ali, esse processo vai acontecendo ali naturalmente. Agora, esse processo acontece no ambiente, mas ele acontece na parte genética especialmente, porque é isso que é transmitido, né, para os outros seres, né? Então é importante pensar isso, por quê?
Porque a transmissão genética, ela não acontece no ovo, né? Ela acontece ali no processo que mescla, por exemplo, no ser humano, o espermatozoide com o óvulo e tudo mais, e vai gerando a gestação, né? No ovo, isso vai ali crescendo com a informação já dada. Isso não está em conexão com o ambiente e mudando ali, né? Então, essa mutação não acontece nem estritamente no ambiente, nem estritamente quer dizer, não acontece de maneira nenhuma no ovo, né? E no ambiente acontece de maneira imperceptível, quando se trata especialmente de bichos grandes, assim, e dessas características que são genéticas, né? Então, eu dei o exemplo da borboleta aqui, que é fácil de verificar, porque a gente consegue ver a cor da borboleta, né? Mas uma característica como o pescoço da girafa é muito mais difícil de perceber, porque isso demora, né, muitas vezes ali, milhares, às vezes milhões de anos para acontecer, né? E isso aconteceu com a galinha também, né? Porque a gente classifica um bicho de galinha a partir do que a gente está vendo, né? Isso aqui é uma galinha, isso aqui não é, né? E a partir dos estudos ali que vão comprovando que existem diferenças e tudo mais. Então, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, do ponto de vista da teoria da evolução, obviamente que a resposta é a galinha, certo? Por quê? Porque o ovo carrega a informação daquele bicho que se transformou em galinha para poder gerar descendentes, né? Então, quando você escutar quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, quem nasceu primeiro foi a galinha. E aí depois, a não ser que a pergunta, porque existem variações, né? Já fiz vídeo sobre isso aqui também. Existem variações sobre essa pergunta aí, né? Quer dizer, se você estiver falando do ovo, né? Historicamente, quer dizer, a reprodução ovípara, né, e tal, aí obviamente que o ovo vem muito antes, né? Mas quem nasceu primeiro, o ovo de galinha ou a galinha, aí obviamente que foi a galinha. Porque ela precisa se modificar para a galinha, em conexão ali com o ambiente e tudo mais, e ao mesmo tempo a partir dessa transmissão genética, para que aí se transforme nesse bicho, nessa espécie, né? E isso também tem a ver com a questão que o Paul Davies levantou ali, né? Esse paradoxo aí da espécie, da complexidade, porque isso está o tempo todo ali, né? Porque as espécies são diferentes umas das outras, tem especificidades, né? O nome já diz, né? Você vê que as pessoas são diferentes, o filho nasce diferente, ali com uma semelhança, mas com diferenças também. Então tudo isso aí é legal de ponderar, tá, em relação à teoria da evolução do Charles Darwin. E aí tem as entrelinhas, que são justamente esse paradoxo, tá? Então o que eu ponderei no título como o ovo, a galinha e a entrelinha. O ovo, tem o ovo da galinha, tem a galinha e tem a entrelinha da questão da galinha, né? Que é justamente essas variações aí mescladas com as transmissões de especificidades e etc e tal, que é justamente o grande barato aí da discussão mais ampla da biologia, da genética, da filosofia no mundo de hoje aí, tá? Enfim, pessoal, e aí para finalizar tem a questão da evolução do ser humano também, que é muito legal e que tem a ver com essa discussão do Darwin também, que está aqui, esse livro aqui do Richard Leakey, certo? A Origem da Espécie Humana. É um livro legal pra caramba também, porque ele discute não só aqui essa questão dos australopitecos, lá do Homo habilis, Homo erectus e tudo mais, mas também a questão da linguagem, tá? E como que isso aí também é um referente muito significativo do que é o ser humano, tá? E vale muito a pena essa dica aqui também do Richard Leakey e todos os livros aí posteriores que dialoguem com esse aqui também. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Mais uma vez aqui a referência deixa eu ver o tempo aqui. Mais uma vez a referência da Origem das Espécies, tá? Do Charles Darwin, aniversário aí ontem, né? Do Darwin, 215 anos. Tem muita coisa legal para falar aí. Poderia fazer aqui 500 vídeos sobre isso, que é um tema interminável, beleza? E a gente vai se falando aí então nos próximos vídeos do canal. Falou, grande abraço aí, tamo junto, fui.